Oi gente, tudo bom com vocês? Então, tô meio sumida porque no final do ano passado eu tive algumas dificuldades com o Igor com relação ao comportamento. Igor tá nessa fase da adolescência, então a gente tem algumas alterações de humor, enfim, essas coisas de hormônio. E aí o que acontece? A gente precisou fazer algumas alterações medicamentosas, conversar com o médico. E até ajustes nas terapias de Igor. Enfim, foi um período que eu fiquei muito focada em organizar a vida de Igor de novo. E a gente ainda está passando por esse processo de ajuste de medicamento. Inclusive, isso é um assunto que eu vou tentar fazer um vídeo mais breve falando sobre isso. A gente iniciou o CBD com ele. Para quem não sabe, é o canabidiol ou o extrato da maconha, o óleo da maconha. E tenho observado alguns resultados, não estamos na dose total. Enfim, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso porque algumas pessoas também podem ter interesse e eu vou tentar trazer para vocês os caminhos que a gente percorreu e o que é que eu estou observando. Ainda não tenho nada definido para falar porque a gente ainda está nessa fase de adaptação, mas pode ser que ajude alguém que esteja pensando no mesmo caminho que eu estou procurando nesse momento. Hoje o vídeo é porque fazia tempo que eu não vinha aqui conversar com vocês. Eu vinha postando algumas coisas das atividades de Igor, mas isso é muito mais fácil pra mim publicar, porque isso é coisa que faz parte da nossa rotina. Então, às vezes, é só eu colocar lá o celular e eu pego a imagem e mando pra vocês. Mas sentar aqui, conversar com vocês, pensar em algum assunto pra gente conversar, às vezes, nesse período é mais difícil pra mim. Porém, estou voltando. Então é o seguinte, hoje o que me fez querer sentar aqui e conversar com vocês foi uma matéria que eu vi no meu Instagram pessoal. Eu tava lá passeando e eu encontrei uma matéria da Janaína Pavan. Ela publicou no perfil dela do Instagram, que é o @neurociência e saúde mental, uma foto de um homem com síndrome de Down sendo acolhido, abraçado pelo socorrista ou enfermeiro, eu não sei quem era o profissional, e ele estava sendo nebulizado, ele estava sendo socorrido, estava sendo ajudado a respirar. E no texto ela falava justamente disso, de que muitos autistas e pessoas com síndrome de Down, deficiência intelectual no geral, muitas vezes eles são segurados, né, para fazer procedimentos médicos, são amarrados. Enfim, horrível. Eu não gosto nem de pensar. Eu acho isso tudo pavoroso. Mas hoje eu queria conversar sobre isso. Então eu vou editar aqui, vou tentar botar a imagem da matéria e vamos falar sobre isso hoje. Bora lá. Bruna, não posso segurar nunca. Ele não faz o exame, tem que amarrar, tem que prender, tem que segurar. Gente, olha só, numa urgência, num caso extremo, a gente segura até a gente mesmo, né? Até a gente é segurado e a gente faz e pronto, porque precisa ser feito. Mas o que acontece? É comum, é rotineiro você chegar em ambientes hospitalares, em clínicas que fazem alguns exames. Esse uso da força bruta, essa imposição de poder sobre a pessoa com deficiência e sobre o acolhimento, sobre a família acatando a situação dessa. E eu acho isso um absurdo, sinceramente, eu acho isso um desrespeito. Isso nunca entrou na minha cabeça como uma coisa normal, tá? Se você tem tempo para essa consulta, se é um exame de uma eco, um raio-x, um exame de sangue, um exame de vista, seja lá o que for, um exame de rotina normal, você tem tempo de preparar essa pessoa para essa consulta, tá? E o que acontece? O que é que eu faço? Poxa, eu não tenho nada assim muito bem organizado na minha cabeça. Nunca montei uma estrutura, um treinamento de como você pode fazer isso. Eu nunca fui treinada para fazer isso. Então foi muito instintivo, me incomodava e eu comecei fazendo do jeito que eu ia sentindo e funciona. Hoje eu consigo fazer a maioria dos exames de Igor sem precisar de força, sem precisar contenção, sem precisar amarrar, prender, segurar, gerar um trauma, uma frustração, um problema imenso que não tem necessidade, gente. Pelo amor de Deus, vê que coisa horrível. Você chegar no ambiente, você não entender o que vai acontecer ali e a pessoa te forçar a fazer uma coisa, veja que desespero.
Então a gente precisa parar de tratar os nossos filhos, as pessoas com deficiência intelectual, como objeto. São sujeitos, gente, são pessoas. Precisam compreender o que está se passando, precisam de explicação. Se ela não vai te entender da forma que eu estou te falando aqui, você tem que encontrar o caminho de fazer essa pessoa compreender, porque se você ama essa pessoa, se você gosta dessa pessoa, você precisa respeitar ela. E você tratar uma pessoa assim, isso não é respeito. Isso não é humanizado. Eu não tô falando aqui que nos casos extremos, que você precisa sim segurar, porque é um caso de vida ou morte, porque você precisa urgente de uma sedação para salvar essa criança, essa pessoa. Você não vai fazer? Você vai fazer, porque se você não fizer, você é um irresponsável. Porém, tem situações que você pode sim prever, organizar e preparar para que aconteça de forma respeitosa, que aconteça de forma que a criança nas próximas não precise sofrer tanto para fazer. Então vamos lá. Como que eu fazia aqui com o Igor? Eu preciso que ele deixe o médico auscultar o coração dele. Usar o aparelhinho para encostar. Ele entra, meu filho entra, tem pavor do consultório, pavor do médico, fica assustado. É conversar com o médico, gente. Muitos médicos, muitas clínicas que fazem exames médicos, né? Exames laboratoriais, entre outros, de imagem, não tem preparação, não tem um protocolo de atendimento dessas pessoas. E eu acho isso uma falta de respeito. E quem tem que cobrar e exigir esse atendimento é a gente. Quem tem que, se não existe, a gente mostra como faz. Então a gente inventa uma forma de fazer. E aí o que acontece? Cheguei lá, o meu filho não deixa. Doutor, com licença, eu vou tirar aqui minha camisa. O senhor coloca o estetoscópio em mim, não sei nem se o nome é esse, pra ele ver que não dói. E seja você a cobaia do seu filho. Deixa ele ver você fazendo o exame. Então o médico vai lá, coloca em você, ausculta, ele olha, ele vê que não sangrou, ele vê que não doeu, ele vê que você tá bem. Você deixa ele tocar no equipamento, deixa ele ver o que é aquilo que vai estar indo encostar no corpo dele, tocar no corpo dele, e ele vai olhar. E você pode ter certeza, você pode não conseguir na primeira, na segunda consulta, mas na terceira consulta você vai conseguir, e vai chegar um momento que não vai ser uma guerra e um inferno fazer um simples exame de ausculta, um exame clínico, mostrar a boca. Então, antes do médico fazer o exame no seu filho, pede para ele fazer em você, ou leva o teu filho nas tuas consultas, para ele ver o médico te examinando, para ele entender que isso é normal, que você passa por isso, que todo mundo passa por isso. E é a partir dessa observação de que isso não é o fim do mundo, de que isso não é uma coisa que vai machucar ele, que não é uma agressão, ele vai colaborar contigo. Outra coisa. Exame de imagem, exame de raio-x. Mas eu não queria incomodar o médico, porque ele não quer deixar. É melhor segurar, e aí segura e ele faz. Não, gente, que incomodar médico? Eu marquei a consulta, a hora é minha, né? Eu agendei esse exame é meu. Ele vai sim ter que ter compreensão e esperar. Então não tem problema não. O último exame de Igor, cortou aqui. Então, voltei. O último exame de Igor de ecocardiograma tinha a médica, a assistente da médica e Igor e eu na sala. Ele não quis deitar na cama, na maca, né, pra fazer os exames. E eu disse à médica, doutora, com licença, eu vou tirar aqui minha roupa e eu vou deitar na sua maca e a senhora vai fazer primeiro em mim, certo? Não precisa gerar o exame, mas você vai colocar em mim pra Igor ver. Como é que acontece? O que que acontece? Quanto tempo vai demorar? Para ele entender como é que vai ser com ele. E ela disse ok. Eu simplesmente, gente, tirei minha camisa lá, deitei, ele olhou, ele super nervoso, coração acelerado, com medo. Gente, com medo. Porque não estava entendendo. Não adianta, às vezes, determinadas pessoas com deficiência intelectual, ela não tem o entendimento, ela não é um bom ouvinte. Você explica, você fala, e ela não consegue raciocinar aquilo não se desenha, aquilo não forma aquela imagem na cabeça dela. Então, ela vendo é muito mais simples. E aí, com isso, depois que eu fiz isso, eu deixei ele sentar, ele tocou nas bolinhas lá, que a médica prega lá no coração, que passa o gelzinho, e ele deixou fazer. Gente, ele deixou fazer. E assim, o meu filho, ele tem 14 anos, é um autista moderado, ele não é verbal, e ele deixou fazer. Então, assim, vamos lá. Outros exames. Exame de vista. Dá previsibilidade à pessoa, treina em casa, mostra vídeo do YouTube. Ele não assistiu. Pode ter certeza que ele assistiu. Se você mostrar uma, 2 vezes, ele pode até nem prestar atenção, mas ele já tá tendo um pré-contato com aquela situação. Então, outra coisa. Um exame. Bruna, você tem sucesso em todos os exames? Não, gente, eu não tenho, infelizmente.
Igor, ele já tem um trauma de injeção e de coleta de sangue, derivada de uma segurada que a gente precisou dar nele em 5 dias, que ele precisou tomar antibiótico numa crise de sinusite, que na época ele não conseguia tomar remédio por via oral. E depois desses 5 dias sendo segurado tomando injeção, nunca mais eu consegui fazer o meu filho sentar e aceitar fazer uma coleta. E assim, é um problema pra mim, eu não consigo fazer exame de sangue, Igor. Então, o que eu tenho na minha cabeça é que no dia que eu precisar, eu vou ter que dar uma entrada no hospital, pedir um internamento e fazer um check-up geral de todos os exames de sangue, de outros exames que vai acontecer sob sedação. Ah, mas como é que ele vai fazer sedação se ele não aceita agulha? Pasmem, o meu filho aceita a máscara para fazer a sedação por via nasal, por vias aéreas. Então, assim, existe esse recurso, gente, por que eu vou segurar, amarrar o meu filho, criar esse problema para a cabeça dele, para a vida dele, se eu tenho outras formas de chegar nesse caminho? O que é que falta? O que é que falta da parte da gente? Iniciativa. O que é que falta da parte dos médicos? Eu acho que bom senso, de boa vontade, de compreensão de que ali é um ser humano, aquilo não é um objeto. É isso, ficou grande demais. Os fins mais aleatórios vocês veem aqui no Família Típica. A gente tinha que terminar vídeo assim, do nada, do além, né, Igor? Sim. Sim. É isso aí. Beijos.